A minha igreja não pode parar. Chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar pra mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelos santos dos santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados pelo santo, chamados agora nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Nós somos chamados e escolhidos pelo Senhor. Que nesta noite possamos dizer sim ao chamado do nosso Deus. Aleluias. Poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim tem que morrer pra si, se entregar por inteiro. Chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar pra mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelos santos dos santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora nesse grande exército dos santos, o grande Jeová. Eu fui chamado, separado, convocado, escolhido, eu fui achado, convidado, abraçado, atraído, eu fui chamado. Eu fui achado, convidado, alcançado, atraído pra adorar a Jeová. Chamados pra servir, chamados pra pregar, chamados para ir, chamados pra adorar, chamados pelos santos dos santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados pra fazer, chamados para fora, chamados agora nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Eis-nos aqui, Jesus, aleluias. Aleluia. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. O que nos resta nesta noite é dizer: eis-me aqui, Jesus. Eis-nos aqui, ó Pai, envia-nos a nos. Nos envia, Senhor, nesta terra sedenta. Tem muitas pessoas precisando ouvir apenas um Jesus te ama. Jesus ainda não desistiu de você. Às vezes nós estamos esperando aprender, falar bonito, cantar bonito para fazer a obra. E muitas das vezes o que a pessoa está precisando é ouvir: Jesus te ama. Jesus ainda tem uma chance para você. Jesus ainda tem poder de te transformar. Então que eu e você nesta noite possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos moldar e nos capacitar para fazer a tua obra, aleluia. Que a igreja me ajude nesta canção, aleluia. Eis-nos aqui, Jesus. Mesmo Ele sendo um Deus tão grande, tão poderoso, ainda assim Ele nos escolheu. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, impuros lábios, que um Deus tão grande
de importante em mim. Peça a Ele nesta noite. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, diga eis-me aqui nesta noite. Estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não? Como dizer não para o teu chamado? Se me deste unção para ser usado por tua glória, somente pra tua glória. Tudo é pra glória do Senhor, tudo é pra Ele, porque tudo é dele, o dom, o talento, tudo é do nosso Deus. Aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Cante, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Envia-me. Não podemos dizer não a este chamado. Como dizer não para o teu chamado? Se me deste unção para ser usado por tua glória, somente pra tua glória. O Senhor, Ele nos usa, mesmo sabendo que somos pequenos e falhos. Ele te chamou porque Ele viu algo em você. Não desista do teu chamado. Diga, eis-me aqui, Senhor. Me prepare e me envia. O Senhor é aquele que chamou. Ele é o mesmo que nos prepara e nos molda, porque Ele é o dono da obra. Aleluia. Sou eleita, sacerdócio. Eis-me aqui, povo escolhido de Deus. Eis-me aqui, nação santa. Diga, eis-me aqui, geração eleita. A igreja, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa. Eis-me aqui, diga, eis-me aqui nesta noite. Nós somos escolhidos pelo Senhor. É Ele que nos prepara, Ele que nos fortalece. E quando Ele nos chama, Ele vai conosco também. Ele não nos deixa só. Aleluias. Envia-me. A tua noiva não diz não. Dizer não para o teu chamado. Se me deste unção para ser usado por tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória.
aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Nosso pastor José de Carvalho também está com a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Bora fazer missões? Bora para o Amazonas? Eu casei com a Elaine e na outra semana eu falei, vou dar um susto a essa mulher. Porque ela vivia falando, eu quero ser missionário, minha chamada. E eu falei sério, falei assim, meu bem, é o seguinte, conversei com o pastor Jorge, e como você sempre fala que quer fazer missões, então nem liguei para você. A gente acertou certinho, a gente vai fazer a obra de Deus, representando Vila Nova lá no Amazonas. Silêncio. Foi só aqui não, foi lá também. Mas também não é assim, né, meu bem? E eu vi que o negócio, o coração dela bateu forte. Começou a bater forte. Não, assim, você não podia ter feito assim, desse jeito. Isso era só para vocês me ouvirem. Minha gente, sabe por que a gente fez culto aqui nesse campo de futebol? É a urgência. Sabe por que a gente já fez 2 cultos? Eu estou falando desse ano. Na praça, Birimbau, urgência. Por que a gente já fez culto nessa praça? É urgente. Por que eu passei hoje lá, já olhei um lugar para a gente fazer sexta-feira que vem de novo, na feira? É urgência. Já foi dito aqui, irmão, é muito mais, mas é muito mais do que a gente possa imaginar a urgência de falar do Senhor Jesus, e até mesmo dentro das igrejas. Porque às vezes a gente acostuma ser crente sem o Senhor Jesus, sem servi-lo totalmente. E isso é um perigo que está ameaçando o nosso povo. Nós estamos aqui, pastor Valdir, já 5 terças-feiras, não só eu ministrando, mas os pastores, que me assessoria aqui também, falando sobre a história da Assembleia de Deus. Mas não é só para falar da história, porque falar da história você dá um Google lá e pronto. Não, a gente está buscando revelação, até porque a Assembleia de Deus é fruto de uma revelação. Nós não podemos transformar isso em uma religião. Isso é sério. E eu estou orando a Deus, buscando o Senhor nas madrugadas, toda terça-feira a gente está procurando entender o mistério da Igreja Assembleia de Deus, o porquê que nós chegamos até aqui hoje, nessa sexta-feira, que não é fácil fazer culto na sexta-feira, mas é por causa da emergência. Me lembra do pastor Lorival, quando a gente estava lá, acho que numa sexta-feira também, e era trabalho de missões, e tinha pouquinha gente, e ele falou, é assim mesmo, gente, não se assuste não, isso já tem muitos anos. Quando se fala de missões, é uma seleção, é uma quantidade muito pouca gente que entende o que realmente representa missões. Mas o obreiro me convenceu com o Espírito Santo, porque da gente fazer postos artesianos na África, porque o governo não está nem aí, o governo de lá, e as pessoas bebem aquela água suja, contaminada, morrem, não está nem aí. E quando se fura, busca uma água saudável lá do fundo, 60, 100 metros mais, então eles podem beber uma água, e isso, além disso, abre porta, porque aí eles vão ter saúde, vão ter vigor, vão dizer, faz culto na minha casa. Isso me mexeu muito comigo, foi um missionário lá do Oliveira que me falou isso. Então, desde então, irmão, nós estamos levando muito mais a sério o tema missões. E eu quero que vocês orem para mim, porque a gente precisa falar de missões também dentro das igrejas, das nossas igrejas, para a gente entender melhor. Meus irmãos, rapidamente aqui, já peço perdão porque eu gastei um pouco do tempo, mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que falar. Se eu não falar isso, Deus, sabe, eu não fico bem.
Então eu vou apresentar aqui o pastor Valdir, e aí com ele a gente já vai estar apresentando todo mundo, todos os que estão nos visitando. Ele representa aqui hoje a Superintendência de Missões, que é o pastor Guilmar, que não pode. Também representa o pastor presidente. E também vou apresentar o Eurípides, que é o líder regional aqui da Regional 2, junto com a Ana Amélia. E também todos os coordenadores, secretários, não sei como é que fala, de missão local das congregações. Essa festa era para ser amanhã, dia 9, mas devido ao problema da agenda foi antecipada. E eu estou feliz porque vocês vieram. Então, rapidamente, vamos começar com o pastor Valdir, que é pastor, é pregador e também é o representante aqui lá da nossa sede. Também quero apresentar a representação que veio lá do pastor Ciro, lá da rua Caiapônia, né? Pastor Ciro, eu vi aí o Eurípides, né? Fica de pé o Eurípides. Cadê o Eurípides? Isso, fica de pé. E também o Diniz, né? O Sebastião Diniz. Todos. Toda a família. Já estou querendo deixar para trás a família do homem. A família do Valdir. A família do Valdir, a esposa, filhos. Obrigado, vocês são bênçãos. Todo mundo da Caiapônia, fica de pé. Viu? Aí, ó, a esposa. É assim mesmo. Lucelma. Todo mundo, fica de pé. É uma honra para nós. É uma honra mesmo, falo de coração. Eu sinto bem quando a regional marca uma festa aqui. Mesmo que seja na sexta-feira. E mesmo que seja de missões. Que eu sei que não vai vir todo mundo. Mas é bom a gente receber vocês aqui. Vamos aplaudir vocês agora. Vamos aplaudir em nome de Jesus? Deus abençoe. Para que vocês se assentem e a gente vai continuar. Agora vamos apresentar o local aqui da nossa igreja. A irmã Liamar, junto com toda a equipe de missões aqui da igreja. E junto com eles, quero que todos os secretários de missões, se já tiver ficado de pé, fique de novo. De todas as igrejas que estão representando as suas igrejas. Eu coloquei aqui, ó, a representação. Pastor Leno, fui lá chamar o pastor Leno para vir sentar aqui e ele não veio. O que a gente faz, irmão? Vamos transferir esse homem? Vamos? Não, mas nem chegou ainda. Ele escondeu lá. Ô Leno, vem para cá, irmão. A gente com muita honra recebe você, que você é nosso parceiro de batalha, de guerra. E agora está pastoreando aqui, bem pertinho de nós. É uma honra para nós receber você aqui. E junto com o pastor Leno, todos os que estiverem do Asa Branca, fica de pé. Todos os que estiverem representando aqui o pastor Júlio César, que é o pastor regional, que eu já vi aqui, né? Fica de pé. Todo mundo que está da Itaúna, fica de pé. Todo mundo. O Itamar, da do Asa Branca, é também nosso parceiro de batalha. Também, meus irmãos, do Asa Branca já apresentei, do Residencial Felicidade, quem está representando, o Hipólito, fica de pé. E quem está representando, onde que está mais? Da nossa regional, aqui lá do pastor Wesley. Pastor Wesley, que é vice-presidente, é vice-líder aqui. Do líder. Gente, vamos fazer um negócio para a gente ganhar tempo. Quero muito ouvir o pastor Valdir. Quem quer ouvir o pastor Valdir, diga amém. Então, vocês nos desculpem, também está conosco aqui a Maria da Conceição, que é mãe da Marisa, fica de pé também. Todas as demais pessoas que estão nos visitando, vai perdoando a gente aí, irmão. É uma alegria para nós de receber todo mundo aqui. Se são bem-vindos, diga todos, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Toda vitória é dele, amém? Palmas para ele então, vamos aplaudir bem forte. Deus abençoe. Essa foi a minha participação hoje. E Deus abençoe, estamos aqui todos os dias com o coração e aquela portona grande ali aberta para receber os irmãos e para receber todos aqueles que quiserem servir a Deus juntamente conosco aqui. Deus abençoe os pastores locais aqui da igreja, as lideranças locais, todo mundo que está aqui, que tem sido muito forte conosco aqui para a gente fazer a obra de Deus. Aleluias. Eu gostaria de convidar aqui o conjunto Renascer para adorar ao Senhor. Enquanto o Renascer adora ao Senhor, nós vamos tirar a nossa oferta. Contribua com a obra missionária. O missionário que está no campo está aguardando a sua oferta.
Aleluias. E eu convido aqui o irmão, o líder Cledson, lá do Itaúna, para fazer essa oração pela oferta. Só apresentar aqui o querido irmão representando o pastor Vanderlei, é o Marcos, pastor Marcos, a esposa, os filhos. Perdoa nós, Marcos. Às vezes a gente não sabe o que faz. Se são bem-vindos, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos estar orando aqui pela oferta missionária. Graças a Deus. Aqueles que puderem ficar em pé, vamos ficar de pé. Graças a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento te louvamos e te agradecemos por este momento na qual o Senhor nos concedeu de poder estarmos na tua presença. Muito obrigado, Senhor amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem estado conosco e está aqui no nosso meio. Ó Pai, continua a falar através da tua palavra, através dos louvores, e neste momento te apresentamos, ó Pai amado, aqueles que irão ofertar a esta oferta, ó Pai, missionária. Que o Senhor possa, meu Pai querido, abrir o coração e o nosso entendimento para entender, meu Pai amado, que missão, ó Pai amado, não tem que ser feito de qualquer forma, mas que temos que fazer com amor. E é por isso que aqui estamos, ó Pai amado, para ofertar com amor, porque eu sei que o Senhor é bom. É o que nós te pedimos. Amém. Amém, Jesus. O conjunto Renascer cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Aconteceu, eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, de Daniel, até os músculos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer.
leão caiu na cova. O povo se espantou. Passaram horas e minutos. Nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava, eu ouvia uma voz me falando assim: eu sou o Senhor, não tenha medo. O leão me escutou. Eu tenho que vai com força se deitar. Durante esta cama o leão vai jejuar. Eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Vai gritando assim, deita em cima do leão. Durante aquela noite eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou. Eu ordenei a ele, vai com força se deitar. Durante esta cama o leão vai jejuar. Eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Vai gritando assim, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi o Senhor Jesus que estava lá. Eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou. Eu ordenei a ele, vai com força se deitar. Durante esta cama o leão vai jejuar. Eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Vai gritando assim, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que Aleluias. Eu convido a igreja a se pôr de pé. Nós vamos receber o homem de Deus que vai trazer a palavra nessa noite. Aleluia. Que o pastor Leno fazer essa oração. Pai do Senhor, meus irmãos, estenda a sua mão para cá, vamos orar. Maravilhoso Deus que está no céu, te rendemos graça, ó Deus querido, por tudo que tens feito e falado aqui neste lugar, Senhor, pelos louvores que já foram entoados. Agora, ó Deus querido, estaremos ouvindo a tua palavra, Senhor, através do teu filho. Usa ele mais uma vez aqui neste lugar, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Alegria poder estar aqui com os queridos irmãos da nossa Regional 2, pastor José de Carvalho, pastor Elane, os obreiros da igreja local, os irmãos, pastores aqui representados pelo pastor Leno,
pastor Eurípedes, nosso líder de missões, juntamente com a irmã diaconisa irmã Ana, presbítero Jurandir, todos os nossos líderes de missões. Deus possa continuar abençoando grandemente o trabalho de vocês, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é e nunca será em vão. Parabenizar a Regional 2 por esse trabalho. Poder agradecer minha esposa, a pastora Eliene, os meus filhos Aías, Lídia, Camille também nos acompanhando. Poder rever aqui a Mariana, o Silas. Cadê eles? Estão por aí, né? Deus abençoe. E antes de ler, não posso deixar de fazer menção do evangelista Sebastião, né? Sebastião, amigo nosso de longa data. Aos irmãos que ainda não tiveram oportunidade de se aprofundar um pouco mais na palavra, através do seminário, nós temos nosso curso básico em teologia, o nosso CEPEGO, Seminário Pentecostal de Goiás, a qual o Sebastião, evangelista Sebastião, nosso coordenador das extensões. Tem uma aqui no Guanabara, pastor Wesley. Tive o prazer de fazer meu seminário básico, médio, bacharel. Sebastião nos aguentou por um bom tempo, né, irmão Sebastião? Gratidão a Deus e a ele. Aos irmãos que não fizeram, está aí, olha. Levanta, meu irmão Sebastião. Procurem. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Qual o texto que eu disse? Qual o livro? Qual o capítulo? Qual o versículo? Muito bem. Diz assim a palavra do Eterno, Atos 16, verso 6 a seguir. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tome o seu assento, querido irmão, querida irmã. Trago um abraço do nosso pastor Guiomar, o nosso líder de missões, a toda a igreja e a toda a Regional 2. Queridos, o texto que nós lemos no livro de Atos, com certeza é um dos textos conhecidíssimos de todos nós. Quando olhamos para o livro de Atos, conhecido também como Atos de Cristo, e também Atos do Espírito Santo, porque é visível e tangível. Quando estamos lendo o livro de Atos, nós vamos mergulhando na história bíblica, mergulhando na história da igreja, e sendo também no bom sentido tocados, renovados, inundados pela ação do Espírito de Deus, porque é visível esta presença poderosa do Espírito de Deus. O livro de Atos, queridos irmãos, nos mostra e nos ensina o início da igreja, a trajetória da igreja, e é claro, queridos irmãos, a força que fez, que faz e que sempre fará uma igreja estar de pé e permanecer de pé em meio às batalhas da vida, será a ação e o poder do Espírito Santo de Deus. Por sinal, como disse o pastor José de Carvalho, estamos aqui numa sexta-feira, que naturalmente não tem evento na igreja, na regional. Estamos aqui esta noite, em primeiro lugar, é porque eu e você não estamos apenas, ou não estamos marcando ponto. Nós estamos aqui porque estamos com fome e sede da palavra de Deus.
Quando lemos o livro de Atos, os seus 28 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos perceber a figura de Pedro, o apóstolo Pedro, sendo destaque. Muito destacado a figura de Pedro, os seus primeiros sermões, as conversões, como Deus o usou de uma forma tremenda e especial. Mas quando lemos a partir do capítulo 13 em diante, a figura, o destaque muda para a pessoa de Paulo, do apóstolo Paulo. E é este apóstolo Paulo que está envolvido aqui no capítulo 16. Por sinal, o capítulo 16 é um dos clássicos da missiologia, é um dos clássicos das missões, porque percebemos aqui, queridos irmãos, como toda a história do livro de Atos, e em especial aqui no capítulo 16, é Deus que vai conduzindo a sua igreja, é Deus que vai guiando a sua igreja. E é interessante que percebemos como é grande a ação de Deus sobre a vida daquela igreja. Mas também, queridos irmãos, percebemos às vezes se é grande a ação de Deus na vida da igreja, não só naquela época, mas em nossos dias, por que não dizer, às vezes é pequena a minha e a sua visão sobre a pessoa de Deus. Às vezes eu e você, a minha e a sua visão sobre a obra de Deus é pequena, é limitada ainda. Às vezes a minha e a sua visão sobre a obra missionária ainda é pequena, mas escute, se a minha visão e a sua visão ainda é pequena sobre a obra de Deus e sobre a obra missionária, fique tranquilo, há um Deus que tem colírio para liberar para nós esta noite. Há um Deus que pode permear, aumentar e fazer com que nós enxergamos como Ele enxerga a sua obra. Queridos, esse texto nos fornece pelo menos duas perguntas, das quais nós vamos trabalhar nesta noite. Vamos relembrar algumas verdades poderosas. Primeiro, o que significa Macedônia? Segundo, quem passará a Macedônia? Primeiro, o que significa a Macedônia? Segundo, quem passará a Macedônia? É interessante que, primeiro, a Macedônia era uma província romana situada ao norte da Grécia, isto é, a Europa, aonde algumas cidades se destacavam, dentre tantas. E nós vamos perceber após a leitura do capítulo 16, o capítulo 17, 18 em diante de Atos. Nós temos a cidade de Filipos, nós temos a cidade de Bereia, nós temos a cidade de Tessalônica, nós temos também em Atenas, na Grécia. Enfim, era uma região que ficava na Europa, uma província que ficava na Europa. Você vai já lembrar do que eu estou falando. Se então a primeira pergunta já tem uma resposta básica, a segunda pergunta é, e nos aperta, e nos confronta, porque a segunda pergunta é: quem passará a Macedônia? Quem atravessará a Macedônia? E aí, queridos irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Atos, nesse texto que nós lemos, vai nos trazer um pouco da resposta, ou das respostas que esta pergunta nos faz. Em primeiro lugar, queridos irmãos, se você está com a sua Bíblia aberta, só poderá passar ou atravessar para a Macedônia quem tiver uma experiência, ou quem experimentar uma experiência confrontadora com Cristo. O texto de Atos, do capítulo 16, do versículo 9, diz assim: à noite, Paulo teve uma visão. Diga comigo, uma visão. Está fraco, mais uma vez. Muito bem. Queridos, isto nos ensina que Paulo teve uma experiência. E falar de experiência e Paulo, experiência, era algo que era sinônimo.
porque o que tinha na vida do apóstolo Paulo era experiência. Por sinal, a sua conversão fala sobre isso. Ele estava indo para a cidade de Damasco com uma carta, com autoridade para prender, para brigar, para açoitar, para levar até o Sinédrio, toda a autoridade judaica religiosa, aqueles homens e mulheres que tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. E é interessante, com essa carta que lhe dava autoridade, no seu pensamento eu vou prender, mas no pensamento de Deus já tinha, você que vai ser preso. No pensamento de Paulo, ele disse, eu vou levar mais alguns cativos até o Sinédrio para serem consultados e interrogados. Na mente, no propósito de Deus, Paulo não sabia, mas Deus já sabia, é você que vai se tornar meu prisioneiro. Passam-se os anos, ele escreve a sua carta aos Efésios dizendo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ei, querido, aquele homem ia para prender, e até possivelmente para matar, mas tinha uma coisa, ele não sabia, que naquele dia Deus já havia armado uma emboscada para ele, e a base da sua emboscada não era destruir Paulo, a base da emboscada de Cristo era fazer com que ele fosse alcançado pela sua graça redentora. E é interessante, queridos irmãos, que este homem que teve essa experiência com Cristo, ao cair por volta de meio-dia, uma voz soa e dizendo, Saulo, Saulo. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ei, e aquela resposta, ela desmontou aquele homem bravo. Abre-se um parênteses, não há homem bravo. E às vezes, se tiver mulher brava, não há mulher brava que possa resistir à voz mansa e suave de Jesus. Ele vai até Damasco, ele está em uma casa, e de repente ele começa a ter uma visão. E esta visão, havia um homem chamado Ananias que chegava lá, orava por ele, recuperava a sua vista, e ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, querido irmão, querida irmã, na vida cristã, na obra de Deus e na obra missionária, antes de Deus nos usar, Ele vai nos confrontar. Antes de Deus nos levantar como homens e mulheres que farão a sua obra, Ele vai nos ensinar sobre Ele, sobre o seu reino e sobre as verdades sobre Ele. Se você está entendendo, levante a sua mão para os céus e adore a este Cristo que nos confronta. Quem sabe esta noite, no decorrer da sua vida, da sua existência, você ainda não entendeu, não compreendeu aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas na vida que você tem, ela só terá sentido, primeiro, se nós pertencemos a Ele e entregarmos a nossa vida a Ele como nosso único Senhor e Salvador. Mas também a nossa vida só terá sentido se, em segundo lugar, nós o reconhecermos de que precisamos adorá-lo. O propósito eterno que a igreja tem, tanto aqui como no céu, é de continuar adorando. Por isso que lá em Isaías, no capítulo 6, há um cântico dos serafins que vai ecoar, que diz: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas há um segundo propósito que é conhecido como o propósito temporário. É aquele que está em Marcos 16:15. É o propósito que eu e você como igreja não podemos deixar de lado. Por isso que o tema da nossa conferência esse ano é missões, o compromisso de todos. Aí às vezes nós como igreja queremos dizer, o compromisso de pregação do evangelho é apenas dos pastores. Alguém diz, o compromisso de pregar, de anunciar o evangelho é apenas dos missionários, a eles cabe esse ministério. Outros podem dizer, o compromisso de anunciar o evangelho é para os evangelistas, para isso que foram consagrados, ordenados. Ei, deixa eu te dizer nesta noite, todo homem, toda mulher que já levantou a sua mão e abriu o seu coração para Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador, Ele é por natureza, Ele deve ser por excelência, um homem, uma mulher que anuncia o evangelho, porque Paulo diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim está posto esta obrigação. Mas tire este ponto obrigação e coloque como privilégio. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio anunciar a sua palavra. É um privilégio ganhar almas para o reino de Deus. Ei, querido, Deus está nos confrontando esta noite a voltarmos a termos visões, revelações e experiências com Ele, porque quando Ele se revela nos confrontando. Aleluia. Em segundo lugar, quem passará a Macedônia? Quem tiver a disponibilidade para aceitar a direção dada por Cristo. Só passará a Macedônia quem estiver no GPS de Deus, na direção de Deus. Verso 9 continua, queridos irmãos, dizendo o seguinte: à noite, Paulo teve uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e dizia: passe a Macedônia e ajude-nos. Se você percebeu na leitura que eu fiz do verso 5, melhor do verso 6, vai dizer o seguinte: ele queria, o texto do verso 6 e verso 7 vai dizer, Paulo, antes desta visão, ele queria ir à Ásia. E o Espírito de Deus disse, não, por enquanto não. Depois, a palavra vai dizer que ele queria ir para a Bitínia. E Deus também disse, não, por enquanto não, agora não. E é interessante que o texto lido, você não percebe Paulo murmurando, como Jonas, pegando a conexão. Nós não percebemos Paulo aqui criticando, não percebemos Paulo aqui questionando o Senhor. O Senhor não me chamou para ser apóstolo dos gentios, o Senhor não me convidou para fazer a obra missionária. Eu quero ir para a Ásia, porque os campos estão brancos. Senhor, eu quero ir para a região de Bitínia, mas o Senhor está dizendo para não ir. Eu quero ir. Você não vê. Você não vê. Escute. Quantos de nós, às vezes, nós questionamos algumas diretrizes de Deus? Quantas vezes nós queremos questionar Deus? Quantas vezes nós queremos até mesmo ensinar Deus? Porque nas nossas orações, algumas vezes, Senhor,
que o Senhor faça desse jeito. Que o Senhor pegue de cá e faça para cá. Senhor, quantas vezes nós queremos ensinar o Senhor, inconscientemente ou conscientemente. E eu acho interessante, queridos irmãos, é que Deus, Ele sabe como trabalha. Paulo não questionou o Senhor, pelo contrário. E aqui eu percebo, quando Deus diz não por um momento, não é porque Ele é ruim ou porque Ele é mau, é porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deixa eu te responder aqui esta noite, alguém. O não de Deus não é só livramento para as nossas vidas, mas o não de Deus também é faculdade para as nossas vidas, porque o não dele nos ensina a depender mais dele, nos ensina a orarmos mais a ele, nos ensina a nos humilharmos diante dele. Quando o Espírito diz agora não, eu não quero Ásia agora, eu não quero Bitínia agora, eu quero que você vá para Macedônia. E aí, nós entendemos que Deus tem um controle de todas as coisas na sua mão. Não é apenas filosofar, teologizar, não é apenas trazer de uma forma poética ou profética, não. É trazer a soberania de Deus na praticidade da minha e da sua vida. Quando eu digo que Deus tem o controle de tudo, primeiro, não era aquele momento que Paulo deveria entrar na Ásia, só mais um pouco que ele entraria. Mas sabe o que significa que Deus tem o controle de tudo? É porque Ele ainda está preparando na minha e na sua vida ferramentas específicas para cruzarmos as fronteiras, seja culturais, transculturais. Deus está preparando na minha e na sua vida ainda ferramentas necessárias para a sua obra. Pastor, que ferramentas? Primeiro, entenda como ferramenta a minha vida e a sua vida. Nós somos ferramentas de Deus na sua mão. Quando aquele machado cai na água, no período de Eliseu, e disseram: ah, meu Senhor, caiu o machado. E pergunta: onde foi que caiu? Ei, quem sabe aqui esta noite, há homens e mulheres, que no decorrer do tempo, dos dias e meses, está como esse machado caído na água. Machado ali fala de condição de produzir, de cortar, de trabalhar, de realizar obra. Quem sabe aqui esta noite há homens e mulheres que estão estacionados na vida cristã, estão estacionados na obra de Deus, estão estacionados no projeto de Deus para a sua vida. Mas deixa eu te dizer nesta noite, Deus quer te tirar de lá. Ele quer enviar socorro nesta noite para tirar você de lá. Você não é ferramenta para estar guardada, você não é ferramenta para estar enferrujada. Nesta noite a unção do Espírito de Deus que renova, que aviva e que restaura esta noite. Se você está entendendo, levante as suas duas mãos para os céus e receba o toque do Espírito de Deus. Você é ferramenta de Deus. Você é instrumento de Deus para livrar vidas que estão indo para o inferno. Você é instrumento de Deus para orar e esse enfermo seja curado. Você é ferramenta de Deus para orar e esse demônio tem que bater em retirada. Você é ferramenta de Deus para anunciar e vidas se renderem a Cristo. A mensagem é: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Aleluia.
a palavra nos ensina que Paulo prontamente ele obedeceu. Eu e você estamos nas mãos de Deus. Faça assim com a sua mão, faça assim. Olhe para ela por alguns instantes. Você não vê nada, apenas a sua mão. Se tiver uma chave, alguma coisa, você vai ver alguma coisa. Mas quando você olha para a sua mão, imagine agora: eu e você estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos de Deus. E recebo uma palavra para te dizer esta noite, como resposta também para a sua vida. Não sei quanto tempo você está assim, não sei quantas horas, não sei quantos meses e anos, mas escute, pode demorar uma eternidade para você, mas para Deus, segundo Atos capítulo 2, verso 1 e 2, é só um de repente. O céu se abriu, foram repartidas línguas como de fogo, e houve uma manifestação do Espírito de Deus. É o de repente, é o de repente, é o de repente de Deus. Xarabacanda labassurianda labaia. A graça de Deus neste lugar. Há uma graça de Deus neste lugar. Aleluia. Para nós, Deus se esqueceu. Para Deus, Ele não nos esquece. Pode por acaso uma mãe que ainda amamenta se esquecer do seu filho? Mesmo se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Tenho gravado você na palma das minhas mãos. Quem sabe você está dizendo que está demorando muito, que está passando do tempo e da hora. Deus não trabalha no meu tempo, Deus não trabalha no seu tempo. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu, mas tem uma coisa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, mas a vitória, mas a bênção, a confirmação do chamado, a confirmação da obra vai chegar no amanhecer. Levante as suas duas mãos para os céus e só adore a este Deus. Aleluia. Em terceiro e último lugar, aleluia, só atravessará a Macedônia quem tiver a responsabilidade para fazer história em Cristo Jesus. Só atravessará a Macedônia quem tiver responsabilidade para fazer história em Cristo Jesus. O verso de número 10, para encerrarmos: assim que Paulo teve a visão, vírgula, imediatamente. Assim que Paulo teve a visão, vírgula, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esta palavra imediatamente, ela fala, queridos irmãos, da urgência. Esta palavra imediatamente fala de uma tomada de decisão rápida para uma ação
mais rapidamente possível. E sabe, ao olharmos para a história bíblica, ao olharmos para a história das Sagradas Escrituras, nós encontramos que nem todo mundo respondeu imediatamente ao chamado de Deus. Lembramos daquele jovem rico, quando Cristo o encontra e pergunta para ele sobre a sua vida espiritual, e ele diz: tenho observado tudo desde a minha mocidade. Tudo bem, falta-te uma coisa: pega tudo que tem, vende, dá, entrega aos pobres e me segue. O texto diz que ele se entristeceu e foi embora. A Bíblia nos mostra esses exemplos e outros também, como em Lucas 19, capítulo 19. Aquele homem que nós conhecemos, Zaqueu, sobe para ver Cristo, aliás. E Cristo, quando o encontra, diz: Zaqueu, desce, me ajudem, desce depressa. Porque hoje, obrigado, regional abençoado é assim, irmãos. Desce depressa. Hoje eu quero me encontrar com você na sua casa. Um se entristeceu e foi embora. O outro se alegrou, recebeu Cristo rapidamente na sua casa. Na vida espiritual e também na obra de Deus não é diferente. Paulo não murmurou, Paulo não hesitou, Paulo não questionou sobre o significado daquela visão. Ele assumiu plenamente a responsabilidade de não apenas passar pela história, mas sim de fazer história e deixar a história falando do seu nome para todo sempre. Sabe, queridos, este homem, ele não ficou parado. O versículo 10 e 11 vai dizer que ele partiu. A palavra partiu não vem de hoje, né? Hashtag partiu. Ele partiu imediatamente, obedecendo a visão. E o texto vai dizer que ele foi para Filipos. Depois de Filipos, ele foi para Bereia. Depois, queridos irmãos, o texto vai dizer em Atos 17, Tessalônica e depois Bereia. Depois em Atos 18, Corinto. E aí, queridos irmãos, através daquela visão e da disposição que ele aceitou e entendeu, não somente a vida dele seria transformada, mas a vida de muitas pessoas seriam transformadas. A pergunta que surge para mim e para você: como seremos lembrados? Será que seremos lembrados por alguém depois da nossa partida? O que falarão de nós? O que farão da nossa vida após a nossa partida? Claro que nós não saberemos, porque já partimos. Mas quando fala de falar, de relembrar, isso fala de um legado. Isso fala de algo que foi construído. E quando eu olho para esta resposta de Paulo, eu olho, queridos irmãos, para consequentemente, quando ele chega em Filipos, há uma mulher chamada Lídia. E diz o texto que Paulo prega o evangelho a esta mulher, e ela se converte a Cristo. Passa-se alguns momentos dali, quem sabe algumas horas ou dias, encontra uma jovem que estava dando grandes lucros aos seus senhores, porque estava endemoniada, em espírito de adivinhação. E Paulo chega lá com Silas e põe a mão, e o demônio vai embora. Mas o homem que põe em liberdade uma mulher, uma jovem,
agora é colocado em prisão. Que paradoxo! Mas Paulo estava preso na prisão, mas ele era livre em Cristo. Deus encaminhou ele porque lá na prisão tinha alguém que deveria ser alcançado. Por volta de meia-noite, há um culto em ação de graças, porque lá havia oração e louvores. Quem sabe pelas almas que se renderam a Cristo, pela libertação que aconteceu. E por volta da meia-noite, quando alguém ora, quando alguém canta, não há cadeia que resista ao poder de Deus. Vai ter que ser sacudido pelo poder de Deus. O carcereiro ficou maluco, ficou doido, pensando quem é que escapou, quem é que fugiu. E já pensando em se matar, porque vocês sabem que se alguém fugisse, tinha que pagar com a sua própria vida. E quem estava lá? Os presos que eram livres. Ele diz: não faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. Deus permitiu Paulo, Deus permitiu Silas estar ali naquela prisão, naquele momento, é porque havia uma alma, havia almas, havia famílias que poderiam ser alcançados. E quando o carcereiro percebe que está lá, e ele pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aí um clássico bíblico, um clássico evangelístico, um clássico missiológico sai da boca de Paulo e Silas. É simples: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Fique de pé. Ei, a vida de Paulo foi marcada por uma vida de serviço a Deus. É conhecido como o maior apóstolo depois de Jesus Cristo. É conhecido como o maior teólogo do cristianismo. É conhecido como o maior evangelista de todo o Novo Testamento. Alguns estudiosos falam: esse missionário Paulo andou em 54 cidades, 32 países, 9 ilhas do Mediterrâneo, e escreveu 13 cartas. Podem tentar apagar, mas a vida de Paulo, ninguém arranca a sua história marcada pelo compromisso com Cristo e em Cristo. Aleluia. E a pergunta que surgiu para mim, para você, para orarmos agora: o que nós estamos fazendo para Deus? Melhorando a pergunta: o que nós estamos fazendo com Deus? Porque não fazemos nada sem Deus. Às vezes nós queremos tirar de nós esse privilégio e dizer: não vou, pastor tem outro, meu líder tem outro. Ei, não fuja daquilo que Deus te destinou. Jeremias um dia disse: Senhor, iludiste-me, e iludido fiquei. E Jeremias parou um pouco, mas o texto vai dizer: Senhor, quando eu parei, quando eu me calei, eu comecei a passar mal. Aí ele vai dizer agora que ele quer cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele. Antes de você nascer, eu já te conheci. Antes de você ser separado do ventre da sua mãe, as nações eu te dei por profeta. Quem sabe aqui esta noite o seu pensamento é apenas de ganhar o Guanabara 2 para Cristo, por um lado importante,
Mas escute, o nosso pensamento bíblico e no aspecto missiológico é o Guanabara para Cristo, é Goiânia para Cristo, é Goiás para Cristo, é o Brasil para Cristo e todas as nações para Cristo. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Senhor Deus, Pai querido, a porta está aberta, pode entrar. Aleluia, aleluia. Entra, tu és bem-vindo, esse é o teu lar. Com os olhos fechados e com o coração aberto. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Passa, Macedônia. Entra, tu és bem-vindo, esse é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver Senhor, sem ti. Continua derramando sobre as nossas vidas a tua graça, o teu poder, a tua autoridade, Senhor, porque, Senhor, a cada dia precisamos de Ti para continuar fazendo a obra que o Senhor nos designou, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos vocacionou. Continua despertando em cada coração esse desejo e continua levantando, Senhor, o nosso campo e em todo o Brasil e mundo mais homens e mais mulheres de Deus para esta obra, para passar a Macedônia, para que vidas sejam salvas e alcançadas para a glória do nome do Senhor. A sua casa pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é sua. Declare, esse é o... Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Aleluias. Pode sentar, irmãos. Eu quero aqui, em forma de gratidão, antes de passar para o pastor fazer a oração final, eu quero agradecer primeiro ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque sem Deus nada disso teria acontecido. Esse encontro maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Então eu quero agradecer ao Senhor, agradecer também a cada líder. A irmã Ana, sem vocês nós não tem liderança. Aleluias. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tirou um tempo para estarmos aqui e dizer para vocês que nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para levar o reino de Deus aonde o Senhor nos permitir. Aleluias. Eu tenho aqui uma lembrança para o pastor Valdir e eu gostaria de convidar aqui o meu esposo, Mari. Quero passar essa simples lembrança em nome do nosso Departamento de Missões da Regional 2. Pastor Valdir, muito obrigada. Deixa a Mariana bater uma foto ali. Pastor Eliene, esposa do pastor Valdir.
Missionária Liamar, eu queria que a senhora passasse essa lembrança para a esposa do pastor Valdir, em nome da nossa regional. Eu passo para o nosso pastor para ele estar encerrando o culto. Meus irmãos, que maravilha, né? Que bom. Tem ninguém cansado, está todo mundo tranquilo. Agora que é 9 horas. Já conversei com o Eurípides. Este ano a nossa igreja, em apoio também com o pastor Júlio Sérgio, nós vamos evangelizar no dia 2 de novembro. Marque aí. Se a gente tiver que viajar, que viaja antes ou depois. Pois é. Que negócio de viajar, né? Então, Leno, você já está lá convidado. O conjunto Renascer aqui da igreja está convidado. Que a gente também vai fazer um louvor lá, porque não é só distribuir folheto. Vamos fazer um movimento lá. A gente conversa com a pessoa que gerencia lá o cemitério. Porque dia 2 de novembro é dia de falar do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Estava olhando aqui, escutando o irmão pregar e pensando. A história daquele reverendo, Dom Richard, e a sua mulher, a Carol, faz a gente chorar. Eles foram evangelizar uma região dos Sauís. Dá um Google que você vai ver a história deles. Na Papua da Nova Guiné, aonde aqueles povos tinham o prazer de comer carne de gente. É tão sério que acho que nem o YouTube permite a gente falar essas palavras. Para ver a situação que aqueles missionários enfrentaram. As pessoas que chegavam lá, eles tratavam bem, tal, engordava eles, depois briga todos os finais de semana entre eles, as tribos. Mas sabe o que aconteceu? A coragem daqueles 2 missionários, o Richard e a sua mulher Carol, fez com que mais de 80% daquela gente se convertesse a Deus. Construíram ali um templo, de palha mesmo, de madeira mesmo. A Santa Ceia era nessas latinhas de refrigerante, e aí um tomava, depois o outro. O pão era de mandioca, mas pode pesquisar até o dia de hoje, a grande maioria daquela gente é cristã, porque alguém foi lá dizer que o Senhor é Deus. Por isso que eu falei, irmão, a gente precisa passar essa mensagem ousada, que a igreja é fruto de uma revelação de Deus, dentro da Escritura. E ninguém, mas ninguém mesmo vai parar a igreja do Senhor aqui na face da terra. E eu estou pensando em fazer uma loucura que todo mundo vai falar assim, não, esse cara é doido. Porque no dezembro tem o dia da Bíblia. Quem lembra, diz amém. É outro dia que a gente não pode marcar viagem. E eu estou pensando, irmão, se os nossos obreiros aqui concordarem, o nosso regional apoiar e o pastor presidente, a gente fazer, juntando todas as igrejas da regional, uma forte carreata. Eu sei que já fazem, mas esse ano a gente quer entrar com vocês e com algo a mais. Nós vamos dar um jeito de arrumar um carro que é teto solar, que abre assim. Agora que vem a loucura. Até agora eu não falei nada de loucura, né? Vamos vestir uma mulher de noiva, com uma Bíblia na mão, e ela vai na frente, naquele carro. Loucura, pastor. Mas nós não somos a noiva de Cristo? E outra coisa,
O pastor da Fama, lá do Jardim Nova Esperança, onde eu me converti, ele fez isso lá. E foi um trabalho muito frutífero. Irmãos, a gente precisa fazer, fala assim, incomodar os moradores da terra, tem que fazer algo diferente. Algo que realmente venha fazer a diferença. Orem, porque como eu disse, às vezes os maiores impedimentos estão perto de nós. Quando nós queremos exercitar a nossa fé. Imagina se o Dom Richard e a sua mulher tivessem tomado conhecimento que eles estavam indo para um lugar onde eles iam ser mortos e eles iam ser alimento daquela gente. Eles não iriam. Deus não deixou eles tomar esse conhecimento só depois que eles tomou conhecimento. Mas pastor, e por que eles não mataram eles? Primeiro por causa do milagre. Deus estava com eles. E acontece que o missionário, sempre a mulher dele era enfermeira, sempre cuidando deles, porque ficava direto guerreando e se machucando e com remédios, e a igreja que enviou eles dando suporte, levou machado para eles cortar madeira. Então, como é que eles vão? Eles foram alongando aquele trabalho que eles queriam fazer com eles, até que eles se converteram a Deus e mudaram de ideia. É maravilhoso, irmão. O evangelho é o poder de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Pastor Eurípides, eu acho que é justo o senhor fazer aqui esta última oração, porque o senhor representa aqui o pastor Ciro, né? O pastor Ciro também é um grande líder aqui, né? E também porque o senhor está na frente desse grande evangelismo, que eu chamo de evangelização. Eu acho que evangelização encaixa melhor em nós. Evangelização é a ação da igreja. E o senhor é que comanda junto com o pastor Zé Emílio esse trabalho todo dia 2 de novembro. Mesmo com as nossas descrenças, né? Pastor, não vai dar porque eu viajar e tal. Mas o senhor nunca falou mal de mim, né? Sempre tendo paciência. E agora Deus tocou no meu coração. Se Deus me der vida e saúde até o dia 2, vamos entrar com vocês. Amém? Glória a Deus. Eu já quero dizer aqui, em público, que a igreja aqui do Guanabara 2, na liderança do pastor José de Carvalho, vai ficar responsável pelo cemitério Santana, ou pelo cemitério Palmeiras, amém? Palmeiras, lá o cemitério dos ricos, tá bom? Gente, ora pelo nosso trabalho 2 de novembro, um trabalho árduo, certo? Que é feito em várias cidades do Brasil, para a glória de Jesus. E eu quero terminar dizendo, para a glória do Senhor, estou nesse trabalho desde 2 de novembro de 1980, para a glória de Jesus. Nunca faltei um ano, amém? Glória a Deus. Ore para que Deus possa prover meios financeiros e Jesus salvar muitas almas para a glória do Senhor, amém? Traga aqui o abraço do nosso pastor Ciro. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te adorar, te glorificar e te exaltar, porque mais uma vez, Senhor Deus, privilégio de estar na tua casa nessa noite, adorando o Senhor e fazendo, meu Deus, esse trabalho maravilhoso de missões. Pai, abençoa toda a tua igreja. Continua abençoando o pastor Valdir, abençoa o pastor José de Carvalho e todo o seu ministério, toda a sua igreja. Pai, queremos fazer aquele trabalho 2 de novembro, para que a alma se converta a ti, meu Deus. Obrigado por tudo. Leia em paz para nossas casas, dê a noite para a tua presença, com revelações maravilhosas do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, por favor. Antes de dar a bênção, irmão, domingo, agora. Hoje é sexta, depois da manhã. Depois da escola dominical, vem para cá, vai ter um almoço muito delicioso. Pastor, e se não der para todo mundo? Aí é que nós vamos ver se o Senhor Jesus está aqui mesmo. Porque se Ele tiver, Ele vai multiplicar. Amém? Venha. Pastores, libera lá o pessoal, venham para cá. Vamos lotar essa igreja, vamos lotar as ruas, vamos almoçar, porque Deus ressuscitou um obreiro dessa igreja e nós estamos comemorando o aniversário dele. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, bem forte. Deus abençoe. Vamos com Deus, todos os pastores, Deus abençoe. Só vitória, meus irmãos, estou muito feliz.